cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que o Brasil é um país gigantesco. Nós temos em bacia sedimentar, porque o petróleo só dá em bacias sedimentares, como a gente sabe. São 6,9 milhões de quilômetros quadrados no Brasil de bacia sedimentar entre mar e terra. Pessoas mais ou menos visionárias ou progressistas utópicas, como iríamos chamar, tentaram explorar petróleo no Brasil já desde o final do século XIX. Eugênio Ferreira de Camargo, por exemplo, em 1892, chegou a perfurar poços sem sucesso na região de Bofete, no estado de São Paulo. A ideia de que o Brasil era um país essencialmente agrário começa a cair por terra na década de 30. É o fim do Estado oligárquico e o início de um novo sentimento nacionalista. A Revolução de 30 trouxe para a cena uma esperança muito grande no país. Até porque foi a primeira vez em que os governos passaram a falar em construir um país. E um Brasil de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma série de riquezas minerais, só pode ter petróleo. Só mesmo em 39 é que, após muita insistência, o governo brasileiro resolveu ir fundo lá na região de Lobato, na Bahia, e abriu o primeiro poço com eficiência, com alguma rentabilidade, né? A Constituição promulgada no Estado Novo garantia a riqueza do subsolo nacional em mãos brasileiras. E a criação do Conselho Nacional do Petróleo, presidido pelo general Horta Barbosa logo após a descoberta do poço em Lobato, reafirma o otimismo em relação à existência de jazidas no país. Mas com a renúncia de Getúlio Vargas em 45, assume a presidência o general Eurico Gaspar Dutra, que encampa o polêmico Estatuto do Petróleo, gerando grande discussão nacional. No início de 48, fevereiro, o general Dutra, presidente da República, enviou ao Congresso o anteprojeto do Estatuto do Petróleo, que era altamente lesivo aos interesses nacionais, abrindo concessões, abrindo as portas do Brasil à penetração estrangeira no domínio do nosso petróleo. A reação dos meios militares, acadêmicos e políticos foi imediata, alcançando grande apoio popular naquela que ficou conhecida como a campanha do Petróleo é Nosso. É impressionante como parecia fermento, como a campanha cresceu e se desenvolveu, atingindo o povo de norte a sul. Tínhamos que recorrer a todas as maneiras possíveis de propaganda. Impressos, volantes, conferências, atos públicos, comícios, muitos comícios. Importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Eu afirmo que foram duas as vitórias da campanha do petróleo. Uma, a criação do monopólio estatal do petróleo e da sua executora, a Petrobras. Isso em outubro de 1953. E outra, que eu acho importantíssima, que foi a criação de uma mentalidade nacionalista no país que até hoje funciona, está atuante na defesa da nossa economia e da soberania nacional. Em 1954, Getúlio Vargas suicida-se, deixando como herança a Petrobras, criada pela Lei 2004, um ano antes. Povo sem o seu petróleo é povo sem liberdade. Petrobras. O Brasil passa a ter uma empresa detentora da exclusividade de exploração do petróleo. Entretanto, nestes primeiros anos, sua produção petrolífera ainda é irrisória. Com o lema de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, JK constrói uma nova capital da República.
abre estradas pelo Brasil e inicia a indústria automobilística nacional. Automóvel queima petróleo. Começamos a fabricar gasolina. A Petrobras começa a se desenvolver e começa a ter que atender a indústria automobilística, caminhões, automóveis. O primeiro poço de petróleo no mar no Brasil foi o Poço Descobridor do Campo de Guaricema, em 68. E o geólogo que deu aquela locação foi o Guilherme Estrela. Quando há uma descoberta, isso enche as pessoas de entusiasmo. É diferente de um outro trabalho que você tem os resultados já previsíveis. O geólogo não, ele trata com o imprevisível, né? E são enormes somas envolvidas a partir das ideias dele, né? Quer dizer, o grupo ali propõe um poço que custa 10 milhões de dólares. E a empresa banca. Em 1973, a OPEP aumenta o preço do barril de petróleo em 4 vezes. Foi o chamado primeiro choque do petróleo. Isto abala toda a economia e o dia a dia dos brasileiros. A gente começa a se aperceber que nós temos que buscar o petróleo para que a gente tenha condição de independência. Tudo isso fez com que se investisse pesadamente na tecnologia offshore, que a gente teve no Brasil muito sucesso. Obviamente, extrair o petróleo offshore é muito mais caro do que o petróleo que está quase que aflorando, como você tem nos países árabes, Kuwait, etc. Então, isso só é possível realmente quando você se depara com um problema como aconteceu na década de 70. Em 1975, pela primeira vez na história do país, foram descobertas imensas jazidas localizadas na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Um marco na produção nacional que consolida a opção pelos mares. Mostraram que a Bacia de Campos se estendia para águas chamadas profundas, acima de 200, 300 metros. E tínhamos que então desenvolver tecnologia que não existia no mundo para águas profundas, né? Esse foi o grande desafio. A Petrobras provou na prática, né, a viabilidade e a rentabilidade da Bacia de Campos graças ao seu forte incremento tecnológico, né? Passou a dar aula de tecnologia de exploração em águas profundas, em plataforma e tal, para todas as empresas do mundo. Quer dizer, passou a ser um padrão do desenvolvimento tecnológico. Muita grana, né? Muito dinheiro foi colocado nisso. Naquela época, trabalhar para a Petrobras era algo que honrava qualquer jovem. Isso nos atraía. Desde o fim da década de 70, o país buscava alternativas energéticas ao petróleo, substituindo boa parte da frota automotiva por veículos movidos a álcool. A emenda constitucional número 9 de 1995 extinguiu o monopólio que a Petrobras tinha sobre certas atividades do setor de petróleo, mantém o monopólio para a União, mas permite que sejam dadas concessões a qualquer empresa que funcione legalmente no país para explorar as atividades que anteriormente eram de exclusiva competência da Petrobras. Em 1997, é criada a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a fim de regular e fiscalizar esse novo mercado. Nesse novo contexto de livre concorrência, mais de 40 empresas nacionais e estrangeiras já puderam desenvolver a exploração petrolífera no Brasil. Até hoje, os investimentos destas empresas privadas ainda não resultaram em descobertas de reservas de importância, ficando a Petrobras quase sozinha no desempenho desse papel até agora. No início do século XXI, o Brasil já produz 90% do petróleo que consome. A camada pré-sal está localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. São 800 quilômetros de extensão em uma faixa de 200 quilômetros de largura. A exploração e produção acontece em profundidades em torno de 2.000 metros de água e 5.000 de sedimentos. Em termos de futuro do Brasil, a independência energética é fundamental, certo? Então, o pré-sal, ele sustentará a necessidade energética do Brasil pelas próximas décadas. O Brasil ele passará a ser um país autossuficiente em termos de petróleo, e não só da produção de cru, porque, paralelamente a isso, nós estamos aumentando as nossas refinarias também. Então, o Brasil vai ficar autossuficiente também em combustível. Aprovou o modelo de partilha do pré-sal.
o governador aprovou o marco regulatório que inclui o novo modelo de exploração e o fundo social, mas foi derrotado na questão dos royalties. Pela regra aprovada, a produção de cada campo de petróleo terá que ser partilhada entre o consórcio vencedor da licitação e a União. O modelo também garante à Petrobras o controle sobre a produção do pré-sal. A estatal será a operadora única dos campos e, caso forme parcerias, terá participação mínima de 30% no consórcio. A divisão dos royalties entre os estados e municípios ainda causam divergência. O contrato de partilha é um contrato feito pelo Estado com a estatal do Estado, que está ali dentro, na condição de operadora ou não, com 30% ou não, mas está presente. O que eu levantei aqui é que a proposta que está em discussão aqui agora do senador Zé Serra é tirar a Petrobras dessa história, deixando um pouco assim insinuosa de que, se caso ela ganhar, caso o governo resolver dar uma licitação, sem licitação a ela, ela entra. Sim, mas isso não está em discussão. O que está em discussão é ela entrar obrigatoriamente. A partilha tem ela dentro, aí se pode dizer, com operadora ou não. A China tem 4 grandes estatais, cada uma delas maior do que a Petrobras. A China chega e faz contato de partilha com outras, na seguinte forma: ela é operadora. Em alguns casos, ela não é operadora e introduz-se no contrato um dispositivo espantoso, que é o seguinte: quando ela achar conveniente vir a ser operadora, ela entra e passa a ser operadora. Isso é que significa soberania nacional. Ela diz o que ela quer na hora que quer. É de dizer o seguinte: ela está dentro do contrato de partilha e ela delibera se vai ser ou não vai ser operadora naquele bloco, em função do seu interesse. O que está em jogo são as regras para explorar um mar de petróleo, que vai do Espírito Santo a Santa Catarina. São 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura em águas super profundas. 52 poços estão em atividade no pré-sal. Deles, saem quase 900 mil barris por dia, um terço de toda a produção nacional. O projeto de lei 131 muda as regras do regime de partilha, criado especificamente para o pré-sal. Hoje, por lei, a Petrobras deve ser a operadora única, ou seja, comandar tudo na extração. E se tiver sócios, deve ter uma fatia de pelo menos 30% do negócio. O modelo de partilha de produção se mostrou contraproducente. De fato, o pré-sal é algo grande demais. Restam ainda mais de 100 mil quilômetros quadrados a licitar nessa área. Sua exploração demandará centenas de bilhões de dólares, quantia que está muito além da capacidade financeira da Petrobras. Dá a esse país a perspectiva de desenvolver uma cadeia produtiva nacional do petróleo. É a Petrobras que dá essa expectativa. Porque se nós não tivermos isso, se nós abrirmos, nós vamos estar facilitando quem? Os fornecedores internacionais de equipamento. Nós vamos estar facilitando a vida da Chevron, da Exxon, da Shell. A dívida da estatal, de 500 bilhões de reais, impede novos investimentos. O problema é financeiro, não está se tocando em nenhuma prerrogativa da Petrobras, está apenas se tirando alguns grilhões que ficam amarrando e confundindo a vida da empresa. Não existe uma empresa de petróleo no mundo que não esteja fragilizada. O prejuízo de todas elas é enorme, maior que o da Petrobras. E maior que o da Petrobras, porque a Petrobras tem a maior reserva de petróleo do mundo no pré-sal. Ninguém está entregando nada, ninguém está levando nada embora, tudo continua nas mãos do poder público, apenas a Petrobras não é obrigada a investir. O que fica claro é que em nenhum momento está garantida a preferência para a Petrobras. Isso dependerá das condições do interesse nacional, coisas absolutamente vagas e abstratas. O senador Jucá fez um adendo ao novo texto com 3 novidades. A oferta dos campos à Petrobras passa a ser obrigatória, mas não há previsão de que ela seja a operadora exclusiva. E a presidência da República será incluída no processo de escolha dos blocos.
A decisão tomada é uma decisão técnica, mas também com a decisão política de quem foi eleito presidente da República, de quem nomeou o presidente da Petrobras e de quem nomeou os ministros. Vou abrir a votação e proclamar o resultado. Sim, 40, não 26, uma abstenção. Está, portanto, aprovado o substitutivo. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto base do projeto de lei que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal. A proposta também retira da estatal a exclusividade na operação dos blocos licitados. A sessão aconteceu em clima tenso, com xingamentos entre parlamentares. Foram 292 votos a favor e 101 contrários. Sem volta? Eles estão fazendo com status de Constituição, vai ser difícil no futuro. Se eu for candidato, eu vou anunciar a expropriação das empresas estrangeiras que entraram no pré-sal. E não é por nacionalismos baratos, é porque o Brasil tem um passivo externo líquido infinanciável. Então você, a pretexto de acelerar o investimento, porque a Petrobras está num momento difícil, você vai passar de um faturamento em real para um faturamento em dólar. Você vai ter uma conta de remessa de lucro, você vai destruir toda e qualquer veleidade de conteúdo nacional, de verticalização técnico-científica, inovação, tecnologia, que sai dali do petróleo, vai para polímeros, para fibras, para novos materiais, etc, etc. Você destrói tudo isso. E aí está todo mundo aparvalhado. A Petrobras se aliou à Exxon para explorar uma área do pré-sal adjacente ao pré-sal que ela, a Petrobras, já explora em nome do povo brasileiro e arrematou, num leilão realizado ontem, quarta-feira, 10 áreas próximas ao pré-sal, por uma mixaria, o correspondente a $1 bilhão, mais o equivalente a 3 bilhões de reais, o que é muito importante para tampar o rombo do Meirelles. Do ponto de vista desse governo do quadrilhão, que tem 3% de aprovação do Ibope, esses leilões de ontem foram extremamente importantes para fechar as contas do déficit público. O atual ministro das Relações Exteriores de Donald Trump era, até poucos dias atrás, o principal executivo mundial da Exxon. É o senhor Rex Tillerson. Até agora, a Exxon não tinha vindo explorar nada no pré-sal. Veio agora. Só agora. Com o apoio da Petrobras, do governo do quadrilhão e, é claro, do Trump. Eu diria que foi o primeiro leilão que a Petrobras não atua mais como operadora única do pré-sal. Foi um projeto que... Colui o PSDB dentro. E agora eu vejo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo o seguinte: vai acabar com o regime de partilha, o regime de concessão. Vai piorar. Não, o regime de concessão é quando você tem risco. Nesse caso, não, a gente descobriu. Risco zero. Risco zero é só furar, é igual pescar peixe em aquário. É isso. Então a gente vai ter que reverter esse processo. Instrumento revogatório, é isso que a gente tem levantado, e essa bandeira tem que ser assumida pela sociedade. E aqui, o que fizeram? Não é uma privatização, é uma desnacionalização. As empresas estrangeiras entraram de graça, não vão pagar nada para ficar aqui, nem para produzir, até porque o dinheiro vai para lá para fora e os empregos serão gerados lá fora. É como você mesmo diz, é a política do conteúdo internacional. Vai tudo lá para fora. Nós vamos perder os empregos aqui e, pior, todos os tributos que deverão entrar para a Seguridade Social e para a Previdência, através das rubricas da contribuição social sobre o lucro. E o Fundo Social do Pré-Sal, que é para a educação. 75% educação? 75% e 25% para a saúde também não irão mais. Claro. Então, quando falam que a gente está tirando dinheiro da saúde e da educação, tira este governo. Mas eu acho que o senador Requião tem razão. Que nós temos que ter um outro governo que anule esse processo. E esses que compraram têm que ser encarados como receptadores de mercadoria roubada. Nós temos que reaver esse patrimônio, não dá para aceitar assim. É preciso aceitar a derrota para entendê-la e saber o que fazer. Esse golpe se torna indestrutível. Aécio e os americanos venceram.